Obrigado, professor Venerando, pela fala. Imediatamente passaremos ao próximo palestrante, professor Rafael Speri, do Vale. Está escondidinho ali. Qual a palestra título Inferência Geoespacial Difusa no Mapeamento de Vulnerabilidade, aproximando gestores técnicos. Boa tarde, pessoal. Eu acho que eu vou ser o contraponto aqui dessa tarde, né? Eu não vou apresentar resultado nenhum, né? Eu vou investir na semente, eu vou plantar uma semente, vou tentar plantar uma semente na cabeça de vocês do potencial uso da lógica difusa, principalmente da inferência difusa. Hoje de manhã já falou na possibilidade de incluir um tratamento difuso para dados, digamos, altamente técnicos, né? Para a gente tentar se aproximar um pouco, por um lado, do gestor, por outro, de juntar aí melancias, bananas e outras coisas mais, para trazer uma visão um pouco diferente daquela que a gente encontra academicamente. Para isso, eu começo com esse cartoon, um pouquinho diferente, né? Vamos começar relaxado. Dizer, por que a gente tem dificuldade em se comunicar, já foi apontado hoje, com os gestores? Por que os cientistas não se aproximam dos gestores? Por que os gestores não acompanham o raciocínio, muitas vezes, dos cientistas? Na análise de vulnerabilidade, no caso específico desse evento aqui, e por outro, manter a comunicação com os gestores, né? Então, o que nós temos? As variáveis linguísticas, elas são utilizadas cotidianamente para expressar grandezas, de forma relativa, mas são utilizadas, facilitam o processo cognitivo e, por consequência, de raciocínio humano, né? Então, a gente consegue levar, muitas vezes, a informação para o gestor a utilizar essas formas mais cotidianas de comunicação. E, cientificamente, de acordo com o que Zadeh postulou, a gente tem como mensurar, nós temos como colocar a essa grandeza de valor abstrato, mais subjetivo, uma quantificação associada a ela. E, finalmente, elimina, sob a minha perspectiva, não sei se todos vão concordar, mas elimina essa barreira que existe, ou potencialmente elimina essa barreira que existe. Bom, por que eu planto uma semente? Na realidade, eu planto uma semente porque nós tratamos, então, a informação sobre a perspectiva da lógica tradicional. A ciência faz isso, né? A maior parte dos trabalhos aqui apresentados, de um modo ou de outro, trabalharam com a lógica booleana, trabalharam com sim ou não e assim por diante, né? Então, o que a gente tem, normalmente, são exemplos aqui. A declividade é tratada como um intervalo de 0 a 15%, vai ter um valor associado e ponto. É isso que é feito. E a variável linguística nos traz a possibilidade, então, de acoplar a esses valores, ao intervalo que a gente tem de declividade, termos que fazem mais sentido, tem mais significado para o gestor. Plano, pouco inclinado, muito inclinado, são variáveis semelhantes da receita que eu mostrei agora há pouco. São valores relativos, mas que têm esse significado. Bom, eu vou me permitir demonstrar um pouco, porque o objetivo desse trabalho foi desenvolver a ferramenta para a gente usar esses termos na inferência, na geração de mapas de vulnerabilidade. Então, na lógica tradicional, o que nós temos é um valor associado exclusivamente a uma categoria, né, de critério, né? E, eventualmente, nós fazemos uma variação para cima e para baixo desse valor do que ele representa em termos de mapeamento. Então, nós vamos ter um mapa, por exemplo, que varia de 0 até 15%. Né? E isso vai ser representado, em termos de lógica tradicional, como pertence ou não pertence a essa classe de terreno plano, ou de 35 a 55 a terreno inclinado e assim por diante, né? Esse é o intervalo
da lógica clássica, né? Então, ou ele pertence, o valor que nós temos, ou ele pertence à categoria, ao intervalo, ou ele não pertence. É assim que nós tratamos hoje os mapeamentos. Praticamente, o grande volume de mapeamentos faz isso hoje. Trata indistintamente, ou seja, 15% vai ser a mesma coisa que 0%. Aqui um exemplo que eu trouxe de um mapeamento que se trabalha com peso, se define classes, e o resultado disso é um mapeamento com a expressão pertence ou não pertence dos valores de vulnerabilidade, então agrupados dentro dessa distribuição que eu chamo de abrupta, né? Bom, como que a lógica difusa faz isso? E depois, como que eu trato isso em termos de inferência geoespacial? Bom, a lógica difusa, ela assume que existe essa área de incerteza, né? E ela atribui diferentes graus de pertinência a esses valores que nós temos relacionados ao critério. De 0 a 15, nós temos uma relação de 0 a 1 de pertinência desses valores dentro da classificação do nosso critério. E isso, eventualmente, foi tratado por Zaner de maneira distinta. Ou seja, aquele valor que está próximo a 15, ele tem uma pertinência mais baixa na minha classe de conjunto plano do que aquele valor 0. Isso nos permite uma gradação, uma variação de valor contínua daquele parâmetro, daquele critério que a gente está usando para gerar o nosso mapeamento. Isso tem reflexos, eventualmente, na geração final dos nossos mapas, conforme eu vou mostrar mais à frente um pouco. Bom, em termos práticos, uma representação do que seriam os conjuntos, plano, pouco inclinado e assim por diante, de acordo com a variável graus, né? Então, de 0 a 15 graus, esse é o conjunto, de 5 a 40, o próximo conjunto, e assim por diante. Esses conjuntos são a base, tanto para análise difusa geral, uma regressão linear, ou algo semelhante que o... deixa eu pegar um pouquinho de água. Meu trabalho é tão diferente que eu estou nervoso de apresentar para vocês aqui. Bom, vamos voltando lá. Então, nós temos então a distribuição dos valores dentro desses grupos, em que nós podemos utilizar tanto para gerar um mapa com distribuição contínua, quanto eventualmente para trabalhar com a inferência. Daqui um pouco eu vou falar de inferência para vocês. Então, o que se faz é usar esse intervalo desse triângulo aqui, e a gente pode usar triângulo, pode usar outros tipos de representação para a formação desses conjuntos, para fazer então a representação, né? No caso aqui, um mapa produzido por Tagliani, em que ele tem a distribuição em um conjunto só de baixa a alta vulnerabilidade, e os valores na reta suporte X ali são os valores relacionados à vulnerabilidade. Ele varia de 0 a um valor X qualquer, em que ele associa a variável baixa e alta dentro do mapeamento. Comparativamente, nós temos um mapa com algumas classes bastante definidas, usando a lógica clássica, e já no emprego da lógica difusa nós conseguimos um mapeamento cuja os valores são contínuos em toda a área em que esse método foi aplicado. Obviamente que a gente pode eventualmente aplicar uma reclassificação e obter um mapeamento com classes bastante definidas. Mas o que mais importa aqui é justamente essa consideração de distribuição espacial contínua dentro da nossa geração do mapeamento. Bom, o que vem a ser a inferência difusa, que é algo bastante novo, o termo inferência difusa
geoespacial não existe ainda, né? Mas o que vem a ser inferência, né? Ela é semelhante à inferência normal, que parte de premissas e conclusões, se então, e assim por diante. Ela permite o emprego de variáveis linguísticas, então aqui entra o valor da lógica difusa dentro da inferência, né? em que os termos linguísticos podem ser utilizados dentro do processamento dessa informação. Ele tem um exemplo: se a declividade é alta e solo frágil, então a suscetibilidade é alta. E, em termos de geoinformação, ele propicia algo semelhante ao que a gente chama de overlay, ou sobreposição de camadas. Ou seja, o processamento paralelo de uma regra dessa faz com que a gente tenha quase que um mapa síntese das regras que foram empregadas para fazer a análise, né? Então aqui nós temos um exemplo de conjuntos de entrada, declividade, solo, e o conjunto de saída em azul com valor respectivamente associado. Eu não vou entrar em detalhes de como é feito esse processamento, né, porque não cabe aqui nesse momento, mas o importante é que existe uma entrada, um valor de entrada relacionado a uma célula, a um pixel dos meus dados de entrada, de cada camada que eu tenho na entrada. Isso é processado em termos de máquina de inferência e o valor, eventualmente, resultado dessa inferência. Então, nós temos um conjunto de regras, matrizes com dados, temas relacionados aos critérios de análise. Essas matrizes são matrizes de distribuição contínua, que a partir da inferência vão me dar, então, um mapa de vulnerabilidade baseado, então, nesse mecanismo de inferência. Esse mecanismo de inferência ele é bastante distinto de um cruzamento normal, né? Ele realmente aplica regras cuja o técnico e eventualmente o gestor aplicaram nessa formulação do mapeamento. Bom, onde nós estamos nesse momento? Essa é basicamente um resumo do que nós estamos trabalhando. Nós estamos desenvolvendo, na realidade, uma ferramenta, um toolbox do ArcGIS. Se não me engano, o Invest, ele roda com um toolbox, correto? Mais ou menos? Está saindo do ArcGIS, por enquanto. Ok. Bom, enfim, é uma ferramenta que roda dentro do ArcGIS e que possibilita, então, que a gente faça a construção desse método de inferência geoespacial difusa. Eu vou passar rapidamente aqui para mostrar para vocês a interface do sistema. Nós temos um módulo de configuração dos conjuntos. Esses conjuntos estão associados a cartas temáticas. Aqui eu apresento uma carta com distribuição de uma interpolação de precipitação para uma área de estudo qualquer. E eu tenho, então, associado à isoieta, eu vou ter um conjunto e, eventualmente, eu vou ter módulo de configuração desse conjunto. Aqui os conjuntos difusos, a reta suporte, de acordo com a distribuição que eu tenho associado, o módulo de criação dos conjuntos. Aí, função triangular para a criação dos conjuntos. E, eventualmente, um módulo que me permite criar essas regras, né? A regra do tipo se isoieta, se solo, se declividade, enfim. Seja qual for o parâmetro que for empregado, nós conseguimos, então, construir essa regra com auxílio desse módulo aqui. Para testar essa ideia, essa semente que eu estou colocando aqui, nós pegamos o trabalho do Landim, né? Pena que ele não está aqui, eu queria ter um input dele em relação a isso. Pegamos esse trabalho, criamos então 3 camadas. Nesse momento ainda falta inserir outras camadas. Uma como eu já mostrei antes, camada de isoieta, 2 conjuntos. Aqui embaixo nós temos a precipitação e a relação. A precipitação ou é alta ou é muito alta nesse caso, né? Próximo conjunto, declividade.
Para a declividade, nós temos 3 conjuntos, basicamente, para teste: baixa, média e alta declividade. E aqui nós temos o intervalo de percentagem dessa declividade. E, finalmente, um mapa de solos, que já é produto de uma inferência difusa, apresentando 3 categorias de solo de forma com distribuição contínua: baixa, média e alta vulnerabilidade, né? Um conjunto de saída, cuja os valores são muito baixos, vulnerabilidade muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Esse é o conjunto de saída. Lembrando que isso aí se trata apenas de um teste, né? Não é uma metodologia já consolidada. As regras, um exemplo de regra: se a isoedra é alta e solo é baixo, declividade é baixa, então a vulnerabilidade é muito, muito baixa, e assim por diante. Então, a partir desse conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 regras, nós produzimos esse mapa com uma distribuição, então, contínua de valores de vulnerabilidade. Em termos de questões metodológicas, o que nós temos de situação? Aqueles elementos, aqueles critérios cuja distribuição espacial é contínua, eles são de fácil preparação para entrada no modelo. O exemplo que eu trago é a declividade. Quer dizer, nós temos a declividade variando de 0 até determinado valor continuamente no espaço. Então, uma simples interpolação nos dá o dado de entrada. O grande problema vem para dados cuja a interface entre as categorias ela não é contínua. Isso daí nós penamos algum tempo até termos a ideia de dividir esses elementos em categorias, cada tipo de solo com uma categoria, e eventualmente aplicando um tratamento difuso a isso, que nos deu um mapa então de distribuição de vulnerabilidade do solo difuso, uma distribuição contínua do solo de acordo com a vulnerabilidade de cada um desses solos. Nós temos nesse momento que abordar a questão de como gerar esses conjuntos de acordo com um critério adotado, que é algo que, por um lado, é técnico, por outro, pode ser resultado da percepção tanto de técnico quanto de pessoas que estão lidando com o problema. A inclusão de novos temas no estudo de caso. Nós, nesse momento, só temos 3. A ideia é completar esse estudo de caso de acordo com o trabalho do Landim. A inclusão de novas funcionalidades e métodos dentro desse toolbox. Lembrando que esse projeto ele não tem aporte de recurso nenhum, tem sido feito nos momentos livres, meu e de um aluno de graduação. E uma validação do resultado. Quer dizer, esse método é significativo, nós podemos usar esse método? Nós podemos usar esse método, ele é viável, não é viável? Essa semente vai vingar ou ela está fadada à falha por não termos formas de lidar da maneira que vem sendo proposta pela metodologia? O que nós gostaríamos de fazer e pretendemos fazer em breve é fazer um teste de compreensão do processo de análise com o gestor, com sentar na frente do software, com as camadas de informação e gerar um mapeamento de modo interativo com o gestor para ver se isso pode ser uma ferramenta de sensibilização. Em tempo de consulta ainda, trabalhar com a inclusão, a alteração de conjunto junto com os gestores e também a própria formulação da regra junto com os gestores. Como é possível lidar com isso interativamente? É possível que a gente, por exemplo, modifique a expressão de um conjunto desses de acordo com a percepção do gestor, não com a percepção do técnico, mas com a percepção do gestor. Ainda temos a possibilidade de usar esse mapeamento, essa metodologia do mapeamento participativo, seria uma forma de trabalhar com PP de IIS, em que nós temos condições de construir mapas de percepção e mapas mentais a partir
tanto da percepção do usuário, quanto da representação da forma com que ele constrói as suas regras de visão daquele ambiente. E também bens e serviços ambientais baseado nessa forma de mapeamento. Aqui eu trouxe só um fragmento de uma brincadeira que a gente fez com alguns usuários da Praia Brava, em Itajaí, em que nós simplesmente pedimos para mapear as condições do ambiente e o local em que cada usuário normalmente frequenta, e nós vemos que existe a possibilidade de se extrair, através de mapas mentais, a informação que eventualmente pode vir a alimentar esse modelo de inferência espacial, geoespacial difusa. Nós vemos coisas bastante comuns, como por exemplo aqui, vou pegar aqui azul, área razoável ou ruim e assim por diante. Então essa é uma forma talvez da gente conseguir trazer a percepção, uma forma de leitura diferente, trazer a subjetividade do usuário, a subjetividade muitas vezes que o cientista acha que o gestor tem, trazer essa subjetividade para o mapeamento e tentar fazer uma comunicação, uma representação dessa visão de maneira diferente. Finalmente, eu diria que, em termos de lógica difusa, eu me sinto aqui, eu sou um macaquinho, estou tentando entender como essa ferramenta, como esse pensamento pode eventualmente ser uma forma de comunicação um pouco mais eficiente e trazer aquela significância que eu pleiteei no cartão inicial, a significância que o gestor necessita para poder utilizar a informação, o conhecimento que é gerado pelo cientista. Acho que é isso que eu tinha para falar. Agradeço a todos aí o momento.